Pronto, no ar, estamos lá. Bom dia a todo mundo, como é que vão vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, sejam bem-vindos aqui para a nossa aula de arte, de História da Arte. Professor Adeildo aqui com vocês. Quem é que está com a gente já? Ana Clara, Dulce. Muito bem, bom dia para todo mundo. Gente, a gente tem falado... Leia, bom dia, Leia. Aqui a gente vai começar nossa aula falando sobre o corpo, representação do corpo humano na arte. Né? A gente teve uma primeira aula com uma revisãozinha e hoje a gente vai iniciar os nossos estudos do segundo semestre falando disso. Representação do corpo como suporte e sua representação ao longo do tempo. Hoje são 15 de agosto. Para quem vive em Teresina, amanhã, né, vai ser feriado, é o dia de aniversário da cidade, 170 anos, a cidade nova. Bom dia, Felipe. Corpo. Tá aí o nosso primeiro slide com o texto. Vamos começar dizendo assim. Nem sempre o corpo físico, né, gozou do status que possui hoje. Nem sempre ele viveu bem esse status que possui hoje. Ou seja, nem sempre ele pertenceu exclusivamente à pessoa. Oxe, como assim? Nem sempre. Capaz de modelá-lo segundo os seus desejos. A sua história, através dos tempos, a história do corpo, né, mostra-nos como serviu aos mais díspares interesses. Díspare, oxe, diferente. Eu vou mexer sem prestar atenção se já selecionei a caneta, fica desse jeito. Então, díspare, diferentes, distintos, que eram mutáveis de acordo com a visão de cada época. A gente está falando do corpo humano. A própria noção de indivíduo, de pessoa única, vai aparecer lá no Renascimento, para você ter uma ideia. No Renascimento, isso na Europa. Tá? Cada cultura vai ter aí a sua definição de corpo. Bom dia, Dulce. Bom, em suma, o corpo era escravo da cultura. Isso tanto na representação, nas representações artísticas, certo? Quanto socialmente mesmo. Um exemplo cultural, social, de como o corpo era escravo dessa cultura, é o corpo feminino. O corpo da mulher, hoje, existe já, claro, uma clarividência sobre essa questão toda, certo? Depois do aparecimento da ideia de indivíduo, das liberdades individuais, dos direitos sobre o próprio corpo, hoje a gente, né, acha normal, olha, a pessoa ela é dona do seu próprio corpo. Mas nem sempre foi assim. O negócio pegava forte. Durante milênios, o corpo serviu a diferentes determinações sociais, religiosas ou militares, sem nenhum compromisso com a beleza. Sem nenhum compromisso com a beleza. Ou seja, o corpo não era veículo de comunicação de beleza. Corpo era corpo. Ah, professor, verdade. E hoje, por que essa busca tão, né, corrida de o corpo bonito, o corpo isso, o corpo aquilo? Porque mudou. Porque houve outro direcionamento, certo? E essa maneira de pensar hoje, né, tão arduamente buscada, também é responsável por muitos atalhos perigosos, muitas vezes levando à morte. Quais atalhos? É isso de você querer se estabelecer dentro de um padrão. Muitas vezes a pessoa está lá, não, eu desejaria ter essa estrutura corporal. Mas menino, tu nasceu desse jeito. Como é que tu quer se encaixar num padrão? A culpa não é da pessoa, a culpa é do padrão. Então a sociedade é que tem que repensar essas imposições. A pessoa muitas vezes está lá, quer mudar e faz de tudo. Gasta dinheiro, gasta tempo, gasta energia, mas exige tanto do seu corpo para que ele se enquadre naquele padrão que ele acaba matando esse próprio corpo. É triste, mas é isso que acontece. Então aqui é uma suma, né, um resumo de como o corpo atravessa a história
social cultural da humanidade. Pré-história. A gente falou disso em outra série, né? Estou trazendo aqui para vocês agora. Na pré-história, os nossos antepassados, vou botar esses moradores entre aspas, na verdade o homem não morava em caverna. Moradores das cavernas preocupavam-se apenas em sobreviver. Olha, sobreviver já estava ótimo, já estava de bom tamanho. Você acordar de manhã, conseguir caçar o seu café da manhã, se alimentar, se proteger e ficar ali na sua, existindo, vivo. Era o objetivo de vida. Era viver, era ficar vivo. Certo? Então já estava ótimo. Então sobreviver. Sendo o corpo a arma de melhor embate, principalmente na hora de fugir. Correr de animais maiores era o nosso intuito primário. Tanto na busca por comida, na hora de caçar, ou você corria do bicho ou corria atrás do bicho. Quanto para lhes possibilitar mais um dia de vida, a obter forças suficientes para correr dos incontáveis predadores. Pré-história, o mundo inteiro, os seres humanos no início da sua aventura sobre a Terra. E hoje a gente fala dela, a gente mesmo fala dela, aqui através de toda essa tecnologia, né? Via internet. Interessante. Vocês sabiam que o cérebro é o único órgão do corpo que tem consciência de si mesmo? Quando a gente fala da gente, está falando o cérebro falando dele. Bom, e se modelo de beleza houvesse naquela época? Se houvesse, não havia. É interessante marcar que não havia modelo de beleza naquele tempo. Se houvesse, estaria para as gorduchas, vistas como boas procriadoras, como nos mostra a pequena escultura da Vênus de Willendorf, encontrada por arqueólogos, que estipulam sua idade em 28 mil anos. Essa escultura tem mais ou menos 12 centímetros e ela expõe uma valorização da fertilidade feminina. O homem, na pré-história, ele tinha pouca noção da participação dele na hora, né, do bebê nascer, na hora de fazer o bebê, digamos assim, na hora de criar um outro ser humano. Então o homem ele não tinha muita noção da participação dele nisso, ele não achava que tinha alguma coisa a ver. O homem pré-histórico ele tinha muito claro na cabeça dele que a mulher era que por si só gerava outro ser humano. Então eles tinham isso muito separadinho, né? Relação era uma coisa prazerosa, mas eles não ligavam, como diz uma professora antiga minha, não ligavam lé com lé, cré com cré. O que fazia e o que era consequência. Então a mulher era vista como um símbolo deificado. Depois isso foi mudando, o homem foi tendo mais noção da participação dele no processo de gerar outro ser humano, mas as mulheres férteis eram aquelas que precisavam ter características para um bom parto. Então elas tinham que ser corpulentas, a anca bem larga, né, para poder parir direitinho sem problemas, seios fartos, mesmo porque tinha a questão da amamentação, certo? E por aí vai. Por isso que a gente vê na Vênus de Willendorf toda essa referência, né, quanto aos seios, ao ventre, ao pubis e às ancas, né, o quadril. É mais largo. São todos símbolos de fertilidade. Por que eles faziam essas estatuazinhas? Eram referências, né, símbolos de reforço dessa fertilidade. As meninas, sim, meninas, na pré-história, elas começavam a parir a partir do momento que elas já estavam férteis para isso. Então, a partir da primeira menstruação, a menina já começava a parir. Então, a mulher na pré-história, ela quase não ficava nesse ciclo menstrual, porque ela vivia engravidando, parindo. Era importante para o grupo ter muitos membros. A organização
comunitária, né, de defesa, de procurar comida, de se organizar, passava pelo fato, né, de ter quanto mais criança tivesse, quanto mais gente tivesse melhor, porque mesmo a mortalidade infantil era muito alta. Então morria muitos bebês. Eles precisavam estar o tempo todo produzindo. Ok? E isso não é um referencial de beleza, mas sim um referencial da questão da valorização da fertilidade. Aí a gente vai voltar em outro ponto da aula, mais na frente, a falar dessa questão aí, porque existem outras Vênus. A gente vai mostrar. Já na Grécia, de 1200 a.C., era famosa por seus ginásios, onde se dava formação masculina desde criança. O corpo tinha que ser forte para ser um bom soldado e participar das competições dos jogos públicos. Então isso era uma exigência cultural. O corpo masculino tinha que ser forte. E aí desde criança os meninos já eram orientados fazendo exercícios e preparações e treinos nos ginásios. O que a gente vai chamar aqui de academia. Se você pegar uma academia lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eles vão ter essa denominação aqui, gym, de ginásio, certo? Onde se faz exercícios. Então o corpo tinha que ser forte para isso. Ali também havia preocupação com a mente. Lá no ginásio, além de preparar o corpo, eles também estudavam. E isso responde um pouco à minha dúvida quando eu era adolescente, de por que quando a gente saía do primário na escola, né, que a gente chamava de primário, da alfabetização até a 4ª série, hoje chamada de 5º aninho. E depois a gente ia para o Fundamental 2, só que a gente chamava de ginásio. Por que a gente ia por que chamava ginásio o Fundamental 2? Porque tinha essa noção ainda de preparar. A gente passa a ter as aulas de educação física no Fundamental 2, aquela própria para a gente aprender a desenvolver o corpo, o nosso físico, os esportes, Isso é no Fundamental 2. Então no ginásio a gente tinha preparação tanto da mente quanto do corpo. Isso é uma herança desses ginásios gregos. Era, né? Mudou. Hoje é Fundamental 2. Vamos lá. Então, tanto tinha a preparação física quanto a da mente, sendo estudadas as matérias de literatura, música e filosofia. Pronto, aí eles já estudavam tudo. Porque na literatura eles iam estudar a história deles através dos mitos e dos poemas épicos. Na música eles iam ter noções artísticas e de matemática, porque a música é matemática, e o restante em filosofia, já que filosofia era a ciência de todas as ciências. Filósofos, aquele amante da sabedoria. Então eles estudavam tudo na filosofia. Certo? A compreensão de física, de química, das outras disciplinas lá, que a gente vai chamar de disciplina, dentro da filosofia. E aí crescia-se com essa preparação física e mental. O corpo, e tinha uma frase bacana naquela época, que era bastante difundida: mente sã em corpo são, mente sadia num corpo sadio. Em latim, isso desenvolveu do grego para o latim, mens sana in corpore sano. E era uma ideologia bastante marcada para eles naquele tempo. Então o corpo era visto com normalidade. O corpo era visto com normalidade. Eu vou repetir, o corpo era visto com normalidade. Como assim? Era um corpo. Eu estou falando do corpo, não é o corpo vestido. Certo? A gente vê... Hoje em dia nós temos a nossa sociedade é diferente, completamente diferente daquele tempo. Então a nudez pra gente é diferente, a gente fica ruborizado quando vê, certo? Uma pessoa desnuda. Mas quando você vê o corpo com normalidade absoluta, você não ruboriza. Ah, tá, beleza, uma pessoa pelada. Enfim. Sendo que os atletas faziam exercícios desprovidos de roupas, de tão comum que era. Também o Império Romano tinha preocupação com a formação física dos seus soldados, importante para garantir-lhes grandes vitórias bélicas. Ao comparar a vida dos gregos daquela época
vemos como hoje um retrocesso na vida dos homens e mulheres. Hoje existe uma busca exacerbada pela malhação, pela beleza, enquanto a formação intelectual evaporou-se. Literatura, filosofia, música, o que é isso? Lógico que isso não é uma coisa generalizada. Sim, infelizmente. Tá? Não é que a gente não estude mais, é porque a gente está valorizando mais o corpo pelo corpo do que a cabeça pela cabeça. Muita gente, não é todo mundo, não é todo mundo, mas muita gente pensa assim: nossa, se eu tivesse esse corpo bacana e tudo, e outras se entregam completamente esse processo. Bom, na busca dessa questão, pronto, deixa eu falar, aqui tem uma palavra interessante: malhação. Você vai para a academia fazer o quê? Não, vou malhar. Você sabe por que a gente fala assim? Malhar significa dar forma a, né? Moldar. Mas de onde é que vem isso? Lá das antigas oficinas de ferro, lá da era do ferro, da era do bronze. Como é que você conseguia dar forma para uma lança, uma ponta de lança, uma espada? Você pegava o ferro, o metal, e ia batendo nele até ele tomar forma. Essa atitude, né, de bater, você usava um instrumento chamado malho, que é um martelo grandão. Você batia malhando o ferro, dando forma para ele. Então, se você vai para a academia malhar, você só vai dar forma aos seus músculos. Por isso que ainda hoje se usa a expressão malhar por causa disso. Outra expressão que se usa é puxar ferro. Puxar ferro por quê? Porque você vai levantar peso, né? Exatamente, e o ferro é pesado. Outra é a questão da maromba. Maromba é uma peça do maquinário da produção de tijolos e telhas na pressão da argila. É a maromba que pressiona a argila para ele entrar no molde para sair um tijolo lá do outro lado. Só que isso hoje em dia é feito de forma mecânica. Antigamente era uma pessoa que empurrava isso, e a pessoa que empurrava essa maromba tinha que ser muito forte, ou criava força e músculos nessa atividade. O nome dessa atividade, marombeiro. O marombeiro é aquele que empurrava a maromba para a argila entrar, né, forçosamente dentro do molde para virar um tijolo. Então o marombeiro era fortão, era o cara forte da cidade, trabalhava na maromba. E a gente ainda vê mais ou menos essas expressões sendo usadas para referência lá da academia, né? O marombeiro, o cara da malhação, etc, etc. Corpo na Grécia. Vamos ao corpo na Idade Média. O que acontece com a Grécia e com a Roma em termos culturais a partir de 476 depois de Cristo na Europa? O Império Romano começa a cair. 476, o Império Romano do Ocidente desaba culturalmente, politicamente, e aí se instaura, em termos de poder, pela primeira vez, a Igreja Cristã, que se intitulou Igreja Universal. Universal, usando, lógico, o nome latino Catus, que significa universo. Então, Igreja Católica, certo? A Joyce está colocando aí: professor, por que vão de carro para a academia para caminhar na esteira? Adoro essas perguntas. Tem diferença andar na rua do que na esteira? Eu não sei. Deve ter. Eu acho que tem. Assim, eu não ia para a academia de carro. Eu ia... Porque quando eu chegava lá, tinha que aquecer. Aí aquecer era na esteira ou na bicicleta. Só que eu queria pegar o tempo todo da minha aula. Então eu não queria perder tempo aquecendo. Eu já ia caminhando de casa. Chegava lá para o instrutor: olha, eu vim andando, mora tantos quilômetros daqui, já aqueci. Ele: tá, beleza, então começa nas máquinas, né? Eu já ia aquecido. Mas é para isso, é para aquecer o corpo para a atividade da malhação. Por isso que você tem que andar na esteira antes de fazer o exercício. Se você vai de carro, você vai se aquecer na esteira ou na bicicleta. Se você não vai de carro, aí você já ganha tempo, né? Sem precisar ir para lá. Deve ser assim, tá? Vamos lá, Idade Média. Quando eu falo de Idade Média aqui, eu falo de quase 1000 anos, viu, gente? 1000 anos.
quase 1000, 476 a 1553 depois de Cristo. A Igreja Católica, né, a Igreja Ducatus, a Igreja Universal, Católica Apostólica Romana, se institui como grande poder religioso na Europa. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai orientar os fiéis sobre muitas coisas, inclusive o próprio corpo. E aí a representação artística, por conta da religião, ela passa a inferir um corpo como santuário. Olha só. A Idade Média foi um tempo de reclusão e castigo para o corpo físico. A religião amordaçou-o. Olha que português bem dizido, né? Amordaçou-o, ou seja, amarrou ele. Ao elegê-lo como sagrado, determinando, muita gente vai ruborizar, mas isso aqui tem que ser dito, determinando que o casal devesse usá-lo apenas com o fim de procriação. Tá? Olha lá, tapa os ouvidos. Até mesmo as posições sexuais estavam sujeitas ao julgamento da igreja. A igreja que dizia, né, toda aquela que não se limitasse ao conhecido papai e mamãe era tida como bestial e, consequentemente, pecaminosa. Então a igreja dizia sobre como você devia copular, como deveria ser o seu comportamento com a sua parceira, com o seu parceiro. Até as preliminares do ato sexual estavam sob o jugo da religião. No gozo, o homem deveria depositar o sêmen dentro do cálice vaginal. E era só isso, era tudo uma coisa como... Olha só isso. Uma coisa santificada, para poder gerar um outro ser humano santificado. Evitar filhos era pecado, assim como o aborto também. E à mulher era vedado ficar por cima do homem, uma vez que ele era o chefe da família. Tal posição depunha contra o macho. As mãos não tinham função durante o ato sexual, pois era pecado provocar a ejaculação com toques indecorosos. Também não se podia negar o sexo, o que constituía um pecado, a não ser que a mulher se encontrasse visivelmente doente. Pronto, acabei, parei. Mas é tudo isso aí, tá? Aí a Joyce... comentário da Joyce. Tá relacionada à bendita religiosidade, que a religião predominante era nesse período, religião cristã católica. Religião cristã, a primeira religião cristã, né, que foi a católica. Aí depois que houve o cisma da Igreja Católica, que foram aparecendo as outras denominações cristãs. Aliás, não foi a primeira denominação cristã, não. A Igreja Cristã Católica Europeia, a partir de 476, ela não era igual aos primeiros cristãos, certo? Do ano 30 do ano 70, pronto. No ano 70 que foi começado a fazer os primeiros registros escritos do Novo Testamento, né? Os testemunhos dos participantes de todo o processo, né, da vida de Jesus, do seu ministério. Os primeiros registros começaram a ser feitos a partir do ano 70 depois de Cristo. E esses proto-cristãos, esses primeiros cristãos, eles viviam de um jeito, sob uma orientação. Quando esse cristianismo pega um poder imenso, que é o poder na Europa, aí ele já está modificado, certo? Aí vai ser o Jesus Pantocrator, ou Jesus Todo-Poderoso, e o corpo de Cristo também passa a ter uma definição diferente na arte, porque antes de Jesus Cristo, se você olhar as catacumbas dos primeiros cristãos em Roma, Jesus Cristo era desenhado, ele era configurado como um jovem, com um aspecto meio grego, carregando um cordeiro nos ombros, a imagem do bom pastor. Quando a Igreja Católica Cristã se estabelece como poder na Europa, aí aparece a imagem do Jesus Todo-Poderoso, ou o Jesus Pantocrator, que é um Jesus sentado num trono, segurando o mundo numa das mãos, ou um livro, uma Bíblia, onde se encontra escrito muitas vezes a expressão Ego sum lux mundi, ou eu sou a luz do mundo, e com a mão direita o sinal da bênção, né, que é mais ou menos um sinal assim. Esse é o Jesus Pantocrator, o Todo-Poderoso. Okay? Aí a igreja se estabelece depois do cisma
né, como poder na Europa, e vai perdendo um pouco essa coisa da ideia de um Cristo todo poderoso assim demais, né? As pessoas começam a questionar, né, esse Cristo temeroso, blá blá blá. Aí a igreja vai adotar um posicionamento mais de martírio, certo? Daquele Cristo que se doou, que morreu pela humanidade e depois ressuscitou. Aí aparece o crucifixo, né? O Cristo crucificado. Mas vamos lá. Aqui vocês veem uma imagem de um santo católico daquela época. Você vê todo o manto por cima do corpo todo, que é para poder cobrir o corpo, né, para ele não representa, porque o corpo representa o pecado. Imagine vocês, na Idade Média, durante toda a Idade Média, o negócio foi tão exagerado que os pequenos prazeres corporais, como coçar o ouvido, por exemplo. Tem umas coceirinhas que dá na orelha da gente, dentro do ouvido. Você tinha que resistir. Você não podia coçar o ouvido. Ou se você coçasse, você tinha que se livrar daquele negócio o mais rápido possível. Porque, gente, é prazeroso. Você coçar o ouvido é prazeroso. Tem uma hora que você coloca... Não é para colocar nada. Os médicos indicam que a gente coloque o dedo mínimo, né, o dedo mindinho, e fique cutucando assim para se livrar da coceira. Mas a gente inventa umas coisas, né? Cotonete, ponta de tudo enquanto, bocal de caneta, presilha, né? Para coçar o ouvido. E é super prazeroso porque você dá um alívio. E aí tem hora que a gente coça o ouvido e falta bater o pé no chão, né? Era pecado. Pecado absurdo. Não é? Aliviar-se fazendo xixi. Você tinha que fazer xixi esquecendo aquele sentimento de alívio, porque era um prazer corporal e era pecado. Certo? Então, chegava a esse ponto, né, do exagero. E foi o Renascimento que trouxe de volta essa coisa dos prazeres do corpo, dos mínimos prazeres do corpo, como uma coisa normal. Certo? Quem estipulava esses pecados? A igreja. O Papa. Os bispos, eles é que diziam, isso aqui é pecado. Não tinha nada escrito, não tem nada escrito na Bíblia, né, sobre essas coisas. Mas são coisas instituídas pelas organizações religiosas. Eles é quem dizem o que é pecado, o que não é. E inclusive fizeram uma lista dos pecados mais horríveis, que eles chamaram de pecados importantes ou pecados capitais. Aí vem a questão... de toda uma questão política e histórica, tá? Mas vamos lá. Gente, que absurdo. Exatamente, Ana Clara. Gente, que absurdo. Então vamos lá. A igreja também emperrou o andar da ciência ao proibir que cadáveres fossem dissecados e estudados, porque ali você estava pecando contra o corpo depois de morto. Constituía pecado grave, né, abrir o corpo onde se encontrava a casa do divino. Em suma, todas as maravilhas herdadas dos gregos foram jogadas por terra, inclusive os hábitos de higiene e os cuidados relativos à saúde. Você não podia se limpar, tomar banho, limpar a região pubiana, não podia. Ali, a Ana Clara, só faltava dizer que não podia nem ir ao banheiro. Podia, mas tinha que ter cuidado. As pessoas quando tomavam banho, tinha que ser vestido para não cair em pecado. E banho frio, não podia ser banho quente, não. Mas isso eram orientações para o povo. Eu duvido que o grande clero, né, seguisse essas coisas. Mas vamos lá. A morada de Deus não poderia ser conspurcada com cuidados e ações julgados como pecaminosos. Deveria continuar in natura, sem nenhum laivo de conservantes. Sabão, por exemplo. Tudo era visto com o intuito de macular a morada do divino. Você não podia tomar banho. A casa corpórea não poderia ser arrumada. Os corpos fediam. Penosos tempos aqueles. Quando os indígenas brasileiros tiveram contato com os europeus, alguns registros foram feitos, certo? Pelos tamoios, pelos tupinambás, né? Lógico, por portugueses, os jesuítas. E um desses registros diz que os índios achavam
Os portugueses, abre aspas, fediam como cadáveres, fecha aspas. E não tomavam banho. O banho era um banho de uma vez por ano para a maioria deles, e uma questão de se lavar assim muito rapidamente. Aí muita gente me pergunta assim, professor, fico imaginando como é que a população da Europa cresceu tanto com esse pessoal, assim, com essas coisas todas. Eu não sei, estão aí, né, até hoje. Certo? Então era assim que o corpo era visto na Idade Média, toda essa situação. Aí vem o Renascimento, tá? Chegada do Renascimento, que corajosamente passou a beber nas fontes da Antiguidade Clássica, os gregos de novo, traz perfume e beleza ao corpo, cujos poros entupidos de sujeira começam a respirar com o retorno dos valores humanistas. O valor humanista é valorizar o ser humano. Como é que você vai impedir uma pessoa de se limpar, de limpar uma ferida, de limpar o corpo? Imagine isso para a mulher daquele tempo, porque os cuidados, principalmente no período, né, fértil, no período do ciclo menstrual, a higiene tem que ser bem feita. Não estou dizendo que o homem também não tem que se limpar, mas a gente sabe que elas estão mais expostas, né, a infecções, a coisas assim desse tipo. Ok? Então, complicadíssimo. Aí vem os valores humanistas, passa a deixar o cativeiro religioso e ser fonte de beleza e vida. O corpo passa a deixar o cativeiro religioso e passa a ser fonte de beleza e vida, sendo representado por deusas, ninfas e outros elementos da mitologia grega. Aí vocês percebem que a arte volta a representar o corpo nu, como referência a essa coisa da beleza divina, da criação divina que é o corpo humano. E assim o fazem muitos outros artistas da Renascença. A gente tem um exemplo aqui. E a religião, a igreja, ela não é deixada de lado. O que a gente vai mostrar aqui para vocês são representações de personagens bíblicos, como esse aí, que é o Davi, o rei Davi. Assim como conta, né, a passagem bíblica que diz que ele derrotou um gigante filisteu, né, o Golias, e matou esse gigante. O Donatello, que fez essa escultura aí que a gente está vendo em bronze, ele foi mais fiel do que o Michelangelo na concepção desse Davi, porque o Davi era um adolescente, né, de 16 anos, franzino, e ele tinha mais ou menos esse corpo aí que o Donatello esculpiu. E aí ele coloca a cabeça do gigante embaixo dos pés desse Davi. O Davi traz uma espada. Por quê? Nos estudos bíblicos dominicais, para a criançada, a gente não fala, mas o Davi não só jogou a pedra na cabeça do Golias e derrubou, como correu até onde ele estava, pegou a espada dele próprio e cortou-lhe a cabeça fora. A gente não conta isso no estudo bíblico dominical para não assustar as crianças. Então a gente diz só que ele jogou a pedra na cabeça e derrubou o gigante. Mas está aí a espada na mão do jovem e a cabeça do Golias aqui embaixo dele. Os grilhões da escravidão religiosa do corpo vão sendo quebrados. Leonardo da Vinci transforma-se num dos maiores anatomistas do período. A ciência começa a libertar-se. Cadáveres são dissecados. Órgãos, ossos e músculos estudados. Grandes descobertas são feitas a partir daí. Depois, mas a igreja deixou de condenar? Não. A sociedade foi tomando outro rumo e o poder econômico político que a igreja tinha foi caindo um pouco. Então, quando você coloca poder político e econômico demais numa ideologia religiosa, você vai ficar à mercê daquela ideologia religiosa. Quando ela perde poder econômico e político, aí a coisa vai se dissipando e outras ideias vão entrando. Certo? Então vamos lá. Olha aqui o Davi também, só que do Michelangelo. Já é um corpo mais maduro, já é um corpo mais... Né, não é mais um menino de 16 anos. É um Davi mais adulto, mais musculoso. Ele só carrega aqui no ombro, né, a tira de couro que ele usou para arremessar
a pedra, essa tira de couro, essa arma é chamada de funda. O Renascimento muda o curso da história do corpo, que ganha até proporções, né? Através de O Homem Vitruviano, que é uma referência do Davi, a gente vai mostrar depois. Seus pintores e escultores despem, ou seja, tiram a roupa de anjos, santos, deuses, heróis gregos e bíblicos. Aí aparece o Davi pelado. E até Jesus Cristo só tem muitas vezes o corpo coberto por um ínfimo véu. É a partir desse período que a gente vai ver muito o Cristo, tanto crucificado como não crucificado, só com um paninho assim na frente do pubis. Okay? Isso para aproximar a linguagem da valorização do corpo como criação divina dos antigos gregos. Certo? Os músculos na arte são trazidos à vista. A região púbica não mais escandaliza. Michelangelo expõe aos olhos do mundo a sua escultura de Davi, que é feita numa única peça de mármore com 4,10 metros de altura. 4,10 metros. Esse Davi bem aqui. Símbolo de uma técnica, né, grega, mantida aí pelo Leonardo da Vinci por muito tempo. Aí aqui a gente tem uma imagem de Jesus Cristo, né, só com um manto branco por cima do ombro, né, e uma parte cobrindo a região pública. Daí para frente, né, de lá para cá, do Renascimento para cá, o corpo sofre inúmeras mudanças em seus padrões, sendo muitas vezes judiado. A musculação agiganta os músculos, ou os deforma, né, segundo alguns. Vem também a fase da busca pela magreza doentia, com o risco de morte para o indefeso corpo, sujeito à anorexia e à bulimia. Os fast foods significa comida rápida, né? Os fast foods entram na competição com o avultamento e o aviltamento do corpo. Por hora, são os últimos na dianteira da parada, pois em todo o mundo as pessoas engordam abusivamente, não aquela por problemas de saúde, ser viciadas pela gula. Sabe aquelas... Mas o que é gula? Ah, gula é pecado. Foi um dos pecados capitais, né, antigamente. Uma gula, em suma, é quando você não está com fome, você está só com fado, como diz minha mãe. Você não está com fome, você está com vontade de comer. E muitas vezes é psicológico. É uma ânsia, daí, né, ansiedade. E muitas pessoas, para curar esse momento de ansiedade, ela come. Tem aquela história, né, tem um meme que diz: eu queria ser dessas pessoas que quando entristecem vão ler um livro. Eu não, eu janto 3 vezes. Fecha aspas. Tem esse meme aí. É a questão da ansiedade causada pela vida moderna. As indústrias de alimentos deitam e rolam, muitas delas colocando componentes viciantes nesses alimentos. Você já se perguntou por que você gosta muito de bolacha recheada e Coca-Cola? Eu não, eu parei de me perguntar, eu só como. É preciso vender mais e mais. O corpo que exploda. Essa é uma realidade, né? Uma referência corporal é essa. Você tem que emagrecer, você tem que estar bonito, bonita, malhado e tal, mas ao mesmo tempo que você sai da academia, o que tem? Restaurante, fast food, saída, sextou, bebida. Como é que faz para equilibrar? Você tem que fechar o olho para alguma coisa. Você precisa se organizar. E aqui estão as nossas fontes de pesquisa quanto a esse processo. Vamos lá, voltando. Eu falei que ia voltar para a gente analisar melhor, né, as expressividades desses corpos na história. Apresento-vos, porque a gente só vê geralmente a Vênus de Willendorf. Apresento-vos a Vênus de Bransenpuye. É só essa cabeça aí, feita de osso. Ela feita não, esculpida em osso. Certo? Tem um osso específico que tem um nome que infelizmente o meu TDAH não deixa eu lembrar dele agora. É um osso, tá presente em chifre de rinoceronte, em dente de elefante. Quem for lembrando, bota aí no chat, por favor.
Eu não tô, na minha cabeça só está vindo a palavra ébano, e ébano é madeira, uma madeira escura africana. Isso não é ébano, é outro tipo de osso. É um rosto, né, uma cabeça de uma moça. As mulheres, a referência feminina, sempre vai ser uma presença forte na arte expressiva do corpo da pré-história, e a gente vai ter tanto a Vênus de Brancepuyé quanto essas outras três aqui, além da Vênus de Willendorf. A Vênus de Downie, a Vênus de Grimaldi e a Vênus de Hohenfels. Downie, né, ou Downie, Grimaldi e Hohenfels. O que a gente percebe nessas Vênus? Inclusive na Vênus de Willendorf, a valorização das peculiaridades do corpo feminino para a fertilidade. Seios fartos, ancas largas, né, quadril largo, ventre crescido, pubis avantajado. Não é que a mulher daquela época fosse assim. Você já imaginou uma mulher desse jeito aqui? Um ser humano desse jeito, com a cabeça diminuta, quase sem braços, com a anca imensa e um pubis desse tamanho. Então não é uma referência realista, tá? É uma referência para valorização de aspectos que, né, são próprios da fertilidade feminina. Muito obrigado, Antônio de Souza. Marfim é o material que é feito a Vênus de Brancepuyé. Marfim, estava apagado da minha cabeça. É um tipo, marfim, né, é uma espécie, tipo de osso, né, do chifre do elefante, por exemplo. Então é esculpido em marfim. Muitíssimo obrigado, Antônio. Então essas são as outras Vênus. Percebam que o padrão é o mesmo. Então existia uma situação em que esses padrões eram valorizados por causa de uma questão até era quase religiosa, certo? Eles precisavam, a mulher precisava ser fértil. Era uma questão assim como hoje em dia a mulher precisa existir, precisa. Naquele tempo a mulher precisava ser fértil. E mulheres não férteis, elas sofriam bastante na sociedade, certo? Muitas delas se suicidavam, porque não eram férteis. Passa-se a história e a gente vai para a sequência, que é a época do Egito Antigo e do Oriente Próximo, né? Babilônia mais ou menos ali. O que a gente vê na representação do corpo? Uma coisa curiosa chamada lei da frontalidade ou da lateralidade. O corpo era representado com o torso de frente, né? o tronco de frente, e os braços, pernas e cabeça lateralizados, de perfil. No caso dos egípcios, os pés sempre apareciam os dedões, ou seja, como se fossem dois pés esquerdos o tempo todo. Se você tivesse virado para a esquerda, e dois pés direitos, se você tivesse virado para a direita. O tempo inteiro. Por que que isso era assim? Ah, professor, eu sei. É porque eles não sabiam fazer de outro jeito. Gente, sabia. Era uma questão religiosa. Vocês viram o que foi que a religião fez com a representação do corpo na Idade Média? Pois é, aqui a visão da religião é que ditava de que forma que o corpo tinha que ser representado. Essa lei da frontalidade no Egito e com características também no Oriente Próximo era uma lei religiosa, então tinha que ser desse jeito. Outra coisa, o faraó era representado quando ele estava ladeado por outras figuras, como a esposa, ou um serviçal, ou outro rei de outro lugar, ele era representado maior. Maior do que a esposa dele, muito maior do que um serviçal, maior que outro rei, que outra pessoa importante de outro lugar. Isso era uma identificação do poder do faraó. Não, o faraó é mais poderoso, então por que eu vou pintar ele pequenininho? Não. E era uma coisa que era seguida. Mesmo porque os artistas eram, digamos assim, escravos dessa vontade. Ok? Ana Clara colocando ali. Verdade que não podia nem tomar banho na Idade Média, na Europa, não. Por uma questão religiosa. Podia, mas não era toda hora. Era indicado que tomasse um banho por ano.
Sabe, aquele banho de tirar tudo. Gente, eu não gosto nem de discutir, porque assim, eu não sei, eu não consigo imaginar um corpo que não toma banho. Complicadíssimo. A gente que é daqui, que tem cultura, né, indígena, de tomar banho com água fresca todo dia, e mais do que uma vez por dia, né, é impensável. Mas assim, vamos lá. Passamos do Egito, a gente vai para outras áreas da África, que assim, o Egito na África. Quando a gente fala de cultura egípcia, está falando de um aspecto da cultura africana. Outros povos da África, fora o Egito, também trabalhavam o corpo na sua arte. E, no geral, era assim, certo? Exatamente, Ana Clara. É muito difícil de imaginar isso. Essa coisa do não banho, né? E era desse jeito, né? Os deuses e as referências deificadas dos africanos fora do Egito, os outros povos utilizavam essas representações corpóreas. Das mais fortes, as máscaras. As máscaras africanas são referenciais culturais para esses povos muito fortes. Aí elas vão ser usadas depois como referência de síntese da imagem e de geometrização num movimento europeu chamado cubismo, ali pela mão do Pablo Picasso, certo? Que vai usar essa referência como uma coisa original da cabeça dele, mas depois se descobriu que não, tinha a ver com a influência das máscaras africanas, certo? Então aqui o corpo como referência o tempo inteiro. Voltando à Grécia, e eu falei para vocês que, eu já tinha falado para vocês uma vez que no Egito, na arte egípcia, aliás, o Egito como povo, como referência cultural, ele foi influência para muitas nações, inclusive para os gregos. Toda aquela filosofia grega que a Europa gosta de dizer, não, fomos nós que inventamos, nós partiu da África. Referência, influência egípcia, tá? E a arte também. Aí nós temos aqui uma representação do corpo masculino muito parecida com as do Egito. Esse rapazinho jovem é chamado de Curó, certo? Que é a representação da juventude, da beleza masculina, e tinha que ser desse jeito, né? Da obra-prima dos deuses. Esse Curó, ele vai se modernizando, porque os gregos vão se desfazendo dessas regras rígidas de representação do corpo e vão procurando buscar mais movimento e mais realismo. Aí eles chegam a esse ponto bem aqui, do Curó de Delfos, que é um aspecto mais natural do corpo. Só que eles não vão fazer qualquer corpo natural, eles vão procurar medidas matemáticas exatas que estimulem uma imagem bela na visão deles, né, para os olhos. E é daí que a gente começa a sofrer até hoje, porque essa é a referência de beleza ocidental. Você vai para a academia para ficar desse jeito. Só que aí quando você fica de frente ao espelho e percebe que a sua estrutura corporal não é essa, porque essa daqui é idealizada, tem ninguém desse jeito, isso aqui é idealizado. Eles vão pegando recortes do que é perfeito para eles e colocam aqui. A gente começa a sofrer a partir daí. Aí vem o doríforo, que é esse outro aqui, que já está mais livre, a mão já esculpida, levantada, né, fora do corpo e tal. Fora do corpo eu digo assim, porque antes era pregadinho desse jeito. Aí mais movimento com o Miron. O Miron vai esculpir o Discóbulo, atleta, né, das Olimpíadas. Depois vem o helenismo com mais dramaticidade. Essa é a evolução da representação do corpo nu na Grécia. Em Roma, aí eu vou quebrar aqui um tabu visual, certo? Então foi... Peraí, pergunta do Felipe. Não, peraí, tem mais gente. Ana Clara dizendo ficar bombado. Então foi aí que surgiram os padrões de beleza, professor? Os padrões de beleza ocidentais, esse que a gente segue hoje, dos gregos, surgiu a partir daí. Porque os padrões de beleza já existiam. Por exemplo, tem uma comunidade indígena na Oceania em que o padrão de beleza masculino é ter o ventre inchado, a barriga grande. Quanto maior, mais bonito é, mais a moça se interessa.
pelo rapaz, se ele tiver buchudo. Aqui não, você tem que ter o abdômen trincado, igual a essa sequência aí que a gente viu, né, da influência da beleza grega. Gente, observe essa imagem. O tempo está correndo. É uma estátua romana, só que aqui ela está colorida. E aqui do lado eu tenho outra escultura romana e aqui colorida. Pasmem, era assim mesmo. As esculturas eram pintadas, porque elas tinham que ser o mais próximo possível do real. Na Grécia também era assim. Só que com o passar do tempo, esse pigmento ele vai se desfazendo e vai ficando só o mármore. Aí o Renascimento, quando ele vai atrás dessas referências de novo, ele mantém só o mármore branco. Mesmo porque vai ali uma ideologia de reforço do europeu branco como superior. Idade Média. Voltando a falar da questão da Idade Média quanto ao corpo escondido. Então as roupas dos nobres eram assim. Escondiam boa parte do corpo. Eu imagino que uma moça vestida desse jeito, na hora que dava vontade de ir ao banheiro, era um sacrifício para se despir, para poder fazer o necessário. Até os guerreiros cobriam-se. Mas era para se proteger. Mas precisava vestir o cavalo? Coitado do bichinho. Beleza, esses os ricos. Como é que os pobres andavam então? Como podiam. Aqui uma referência numa iluminura de um homem pobre. Olha como a vestimenta é bem mais... é menor. Não cobre o corpo. Se não cobre o corpo, vai dizer o tempo todo que esse pobre está em pecado. Se não cobre o corpo, e para não pegar doença, esse moço vai procurar se lavar, vai dizer que ele está em pecado. E eles viviam nas vilas. Pessoal mais... Tem hora que eu engasguei com a voz. O pessoal mais pobre vivia nas vilas. Então, se ele não se cobria direito, mesmo porque não tinha roupa que desse, ficava se limpando para não adoecer, ele era pecador, ele era ruim, ele era do mal, a palavra vilão, que vem disso, dos moradores das vilas, evoluiu como um significado de alguém muito ruim. Até hoje a gente usa, é o vilão da história. Estão entendendo aí como é que a coisa se organiza em torno do corpo? E aqui uma figura também de uma vila, digamos assim, uma reconstituição, né, da vivência das pessoas na Idade Média, na Europa. Você fazia suas necessidades durante a noite, num urinol, num pinico. De manhã jogava isso pela janela na rua. Isso, número 1, número 2. E a rua vivia suja desses excrementos, junto com excrementos de animais, de criação, e as pessoas pisavam por cima daquilo e tudo mais. Imagine a situação, né, de saúde pública. É tanto que os grandes navegadores, quando chegaram na América, ficaram encantados com a organização das cidades astecas, das cidades dos incas, da limpeza, da atenção que eles davam ao corpo e à saúde. E os indígenas aqui no Brasil também, não é, que tomavam banho todo dia, etc, etc. Enfim, essa era a situação. Aí vem o Renascimento, vem o Barroco, e o corpo passa de novo por uma transformação de representação. Qual era o modelo masculino a ser seguido nessa época? Do Barroco, do Rococó, depois do Renascimento. Era essa daqui, de Luís XIV. O homem, para ser homem, tinha que usar salto alto, meia calça, maquiagem e peruca. Era referência masculina, de macho de verdade. Pra vocês verem como mudam as situações, vão mudando. Hoje em dia, se você disser que um homem, para ser homem, ele tem que usar salto alto, meia calça, peruca e maquiagem, não é essa coisa de mulher, porque mudou a visão no tempo e no espaço. Aqui um jovem, né, com seu chapéu cheio de penas, plumas, a roupa cheia de lacinhos, de tudo enfeitado ao máximo.
Também tem a questão das perucas por causa da infestação de piolhos, mas elas eram bem elaboradas. Aí vem o realismo e o neoclássico, voltam a valorizar o corpo, né, das deidades. O homem passa a ter uma referência menos enfeitada, né, de roupa. No romantismo, a mulher é representada, né, com todas a pompa e circunstância de um ser frágil. Mesmo assim, ainda tem a evolução aqui da leitura, né? A mulher passa a se alfabetizar. O realismo vai trazer os trabalhadores e o dia a dia na arte, a representação artística de trabalho e de dia a dia. O impressionismo não vai dar muita bola para o corpo, mas sim para a luz nesse corpo. E pela primeira vez, uma mulher despida, uma mulher comum despida, é retratada. Isso causa um furor, porque ela não é nem uma deusa, nem uma semideusa, nem uma ninfa. Ela é uma mulher comum e está ali sentada num almoço, na relva, nua com os outros homens. Isso causa um alvoroço danado. O Monet, Edouard Monet, fez esse quadro e depois foi um sangangu, né, na sociedade, porque ele mexeu com o sagrado, que era a nudez. A nudez não pertencia à pessoa comum, pertencia aos deuses, as ninfas, né? O corpo passa por transformações também subjetivas a partir do pós-impressionismo, com o Gauguin, o Toulouse-Lautrec, o Van Gogh, certo? A representação desse corpo vai mudando. A modernidade, né? A arte moderna deforma, rasga, desconstrói, constrói de novo esse corpo. E aí a subjetividade toma de conta. E a arte reproduz um corpo que não é o mesmo, de forma alguma, do que aquelas tradicionais. Aí a gente vai ter Matisse, a Tarsila do Amaral, né, com o Abaporu, o Picasso. Na arte contemporânea, a gente vai ter a linguagem moderna, a linguagem contemporânea do corpo e as suas relações sociais e econômicas. O trade, né, o mercado, a exploração do trabalho das pessoas, né, a questão do quem ganha com a exploração do meu trabalho, quem sou eu como indivíduo. Então, o pós-moderno vai tratar dessas questões na arte. E o corpo passa a ser essa referência, né, de exploração. Aí também tem as comunidades indígenas e originárias que vão servir também de palco para uma reflexão sobre isso também. Essa foi a nossa aula sobre o corpo e sua representação na arte com o passar do tempo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau!